Nesses últimos dias vem acontecendo várias coisas da minha vida, uma tremenda transformação. E aí, fazendo meus processos de análise, de reflexão, eu consegui perceber que muitas vezes a gente se trava por acreditar em algo, e aí, como a gente está sempre acreditando naquele algo, a gente não se permite mudar de ideia. Mas talvez mudar de ideia seja importante, porque abre um leque de possibilidades e a gente se vê livre para poder tomar outras escolhas. Então, no vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre escolhas nesse mundo dos concursos e o quanto essas escolhas engessadas podem nos prejudicar. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas sobre preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vim conversar com você sobre escolhas muito engessadas, sobre situações, sobre informações, sobre dados muitas vezes cristalizados que nos impedem de viver algo novo. Eu já comentei com vocês aqui algumas vezes sobre a minha trajetória no mundo dos concursos, sobre a minha trajetória enquanto concurseira, e ao longo dessa trajetória eu sempre tive muito claro o que eu queria. Eu queria trabalhar no legislativo, de preferência o legislativo federal. Se eu não conseguisse chegar no legislativo federal, eu conseguisse pelo menos alcançar o legislativo estadual. Eu queria trabalhar no Senado Federal, na Câmara dos Deputados ou então numa Assembleia Legislativa. Dentro de mim, eu sempre nutria esse sentimento. E logicamente não vou dizer que não era pelo salário, era também pelo salário, mas principalmente pelas atribuições do cargo, pelo que eu queria fazer, pelo que eu sempre acreditei que eu me identificasse e que eu pudesse construir ali uma carreira fazendo algo que eu gostasse e, logicamente, sendo muito bem remunerada. Por muito tempo, eu acreditei muito nisso. E quando veio o concurso do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, eu estava passando por um processo de vida mesmo, de organização, e na minha vida profissional não cabia naquele momento um estudo efetivo para chegar competitiva no Senado e na Câmara. Ainda assim, mesmo com as mentorias, eu até tentei me organizar e eu abri mão. E aí eu falei, gente, não dá, eu não vou conseguir estudar, vai ficar um estudo meia boca. Nesse momento eu tenho que priorizar os meus mentorandos, que é uma escolha que eu fiz, e a partir daí eu tentei estudar o que deu e fui sem estudar, fui fazer as provas e logicamente eu não consegui a aprovação. Em uma delas, da Câmara dos Deputados, eu confesso, eu me senti mal. Desculpa, no Senado Federal, eu me senti mal. Falei, cara, eu fui muito mal. Eu queria tanto esse concurso. E aí, quando eu vi que eu fui muito mal, e aí um tempo depois saiu Câmara dos Deputados, eu falei, olha, eu sei que eu não vou chegar competitiva para ir lá e ser primeiro lugar, para ir lá e talvez ser aprovada. Mas eu não aceito ser reprovada de cara. Que foi uma coisa que aconteceu lá no MPU em 2018, quando eu comecei a minha trajetória e aí eu entendi que eu estava seguindo por um caminho errado, reestruturei a rota e em 2019 eu fui aprovada em 3. Então, quando lá no Senado, né, já mais avançada, já dando mentoria, eu me vi reprovada, eu entendi naquele momento que mesmo que eu não tivesse estudado, aquilo estava me doendo de alguma forma. E aí eu queria tanto o Senado, e por que foi que eu não tinha estudado então? Por que eu não me reorganizei? Por que então que eu não priorizei o Senado em detrimento das mentorias? Por que eu não fechei carrinho? Por que eu não me reorganizei? E eu comecei a matutar aquilo. Fiz Câmara dos Deputados, fiz ali o que, pelo menos o mínimo que precisava e tal. E aí eu comecei a refletir, a analisar. E aí eu cheguei numa conclusão, que eu não me dediquei tanto para aquele concurso, porque aquilo não fazia sentido para mim mais. Mas eu reafirmava o tempo todo, da minha boca saía que eu queria o legislativo. Mas aqui, e principalmente no coração, já não era isso mais. Quando eu me deparei, quando eu consegui entender, e eu precisei fazer um processo reflexivo para eu entender
que não era mais aquilo, que aquilo não fazia sentido mais e que hoje eu já gostava do judiciário e eu me via no judiciário, inclusive fazendo as próprias atribuições que eu poderia fazer no legislativo, eu me aliviei. Assim, eu senti como se fosse num start, um alívio de entender que eu mudei a rota no meio do percurso, que eu me permiti viver algo novo, que esse algo novo me trouxe coisas novas, me trouxe um acalento e que eu estava satisfeita ali. E aí, com esse processo de reflexão, eu entendi que eu não precisava mais ir para o legislativo, porque dentro do judiciário eu já tinha conseguido alcançar aquilo que eu queria, tanto em questão financeira, mas também em questão de atribuição, de me sentir bem, de me sentir útil, algo que de fato fizesse sentido para mim, pessoalmente e profissionalmente. Quando eu me descobri gostando do judiciário e querendo estar no judiciário, eu me libertei daquela escolha cristalizada lá no início de que eu tinha que ir para o legislativo. E eu consegui me libertar dessas amarras para viver uma escolha nova, de um lugar novo, de uma atribuição nova que me fez bem. E por que eu tô trazendo isso para vocês? E até aproveitando para poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas angústias, um pouquinho de como eu me sinto. Porque nesse momento que eu tô vivendo agora, eu também tô vivendo um momento de transformação pessoal de coisas que muitas vezes estavam cristalizadas dentro de mim. E talvez você esteja vivendo um momento em que você tá dando murro em ponta de faca em algo que você sempre disse que você queria, que tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito, ou tinha que ser de outro, mas na verdade isso nem faz mais sentido para você. Talvez você esteja insistindo naquela área de foco que não te cabe mais, você esteja insistindo naquele cargo que não te cabe mais, talvez você esteja persistindo, se forçando a algo que não te cabe mais, porque você não conseguiu fazer o processo de reflexão e pensar, peraí, essa escolha é do fulano, é da Thaís de 3 anos atrás, é do João de 5 anos atrás, é da Maria de 2 anos atrás, mas que não reflete a realidade que eu tenho hoje, o meu querer de hoje, e tá tudo bem mudar. Escolhas cristalizadas, fechadas, engessadas, provocam sentimentos ruins que talvez a gente não consiga perceber no momento, mas que vão impactar ao longo da nossa vida. E quando a gente consegue fazer esse processo de reflexão como se fosse um start e identificar que não é isso, que é outra coisa, que hoje são outras coisas que fazem sentido, que são outras escolhas que nos deixam felizes, que são outras coisas que brilham o nosso olhar e que fazem nosso coração disparar. É isso que faz a gente se mover. É isso que faz a gente se movimentar. Então eu te convido a fazer o processo reflexivo para identificar se não tem alguma escolha cristalizada por aí. E eu já ouvi de várias pessoas que estavam insistindo numa área policial, mas que ao fazer o processo reflexivo pensaram, caramba, mas nem é isso que eu gosto, nem é isso que eu quero. Eu tô fazendo isso por conta de A, de B ou de C. Eu tô fazendo isso porque é mais fácil, porque minha família quer, porque na minha família tem isso, porque meu pai falou isso, porque minha mãe falou aquilo, ou porque um dia eu pensei que eu me realizaria nisso, mas nem é por aí. E por que é que a gente não pode tomar a decisão de simplesmente mudar, de fazer outra coisa? Por que é que a gente não pode se permitir viver algo novo e algo diferente, fazer novas escolhas, reinventar, mudar a rota, recalcular? O vídeo de hoje é para te dizer que tá tudo bem viver algo novo e que você pode viver algo novo e ser feliz com esse algo novo que você vive. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão, eu te convido a deixar o seu like, a deixar aqui seu comentário, compartilhar muito esse vídeo para outras pessoas entenderem que tá tudo bem mudar e que mudar vai ser importante, revigorante. Mudar vai conseguir a gente fazer até a gente alcançar outros patamares, porque nessa vida não existe um limite. E se a gente se coloca esses limites e essas amarras, a gente não tá se permitindo viver a expansão que a vida é. Nos últimos vídeos do canal, eu venho dizendo muito essa frase, que é uma frase que eu gosto muito e que eu gostaria de repetir, reforçar para você. Para o desejo do meu coração, o mar é uma gota. Se permita ser a expansão.
Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e comenta aqui embaixo.